Seishi era um perdedor solitário, gordo e nojento que era intimidado por todos por causa de sua aparência. Um dia o deus do mundo fez um anúncio e deu a todos um poder antes de enviá-los para um novo mundo. No entanto, Seishi foi o único que restou sem quaisquer poderes e continuou sendo ridicularizado. Quando todos foram teletransportados, o tal deus lhe deu uma habilidade especial, permitindo que ele comesse uma fruta misteriosa que o transformou em um homem atraente que acabaria se casando com uma deusa, e em seus momentos finais, ele se perguntou como sua vida acabou daquele jeito. Após ser teletransportado para o novo mundo, Seishi estava com fome e ficou 5 dias sem comida ou água. Até que um verme apareceu diante dele, e enquanto ele tentava desesperadamente alcançá-lo, algo atingiu na cabeça e ele finalmente viu uma fruta na sua frente. Depois de analisá-la, o sistema de avaliação alega que aquela é a fruta da evolução. Ele acha que isso parece uma farsa, mas mesmo assim dá uma mordida e vomita por ter um gosto horrível. Uma voz na sua cabeça anuncia que os efeitos da fruta agora serão ativados. Ele fica em choque, pensando que está prestes a morrer, mas nada acontece. Então ele anda por aí e encontra macacos dançando. Após avaliá-los, nota que estão no level 120. Quando se afastam da base e ele vê todas as frutas da evolução que deixaram, Seishi decide guardar todas elas em seu inventário, junto com as melhores poções de recuperação do mundo. Enquanto isso, em outro lugar, seus colegas de escola são todos reunidos sem ele, mas nenhum deles se importa com sua bunda gorda. Fique pelada, tigresa! Eu sou o dragão guerreiro! Durante a semana, ele continuou comendo o resto das frutas da evolução, até que restasse apenas 2. O locutor divino dá a ele mais power-ups, e os macacos aparecem novamente para espancá-lo por roubar sua comida. Ele então bebe o elixir para se recuperar, mas o mamaco avança velozmente e o derruba. Ele alcança seu corpo para comê-lo, mas o jogo acha que ele cheira mal e mata o mamaco com seu odor corporal. Sim, amigos, Seishi venceu a luta graças à caatinga de sua suvaqueira. Um tesouro cai diante dele, junto com um livro que ele lê, e em seguida ouve o sistema dizendo que a evolução começa agora. Antes que ele percebesse, ele acordou com um corpo mais magro e se lembra de seu corpo sendo desmembrado e seus ossos sendo quebrados, até que seu corpo se transformasse. O sistema acrescenta 1000 a todas as suas habilidades, tornando um dos seres mais fortes, embora tenha ainda 9 de 10 evoluções restantes, porém o seu nível ainda é o mesmo após derrotar aquele mamaco. Então ele decide correr por aí caçando monstros de nível 300 para aumentar seu nível e evoluções, usando suas novas super habilidades de velocidade e chutes guilhotina. Mas não importa quantos deles ele derrote, seu nível nunca aumenta, então ele decide continuar coletando tesouros e ganhando habilidades especiais enquanto isso, até mesmo adquirindo punhais lendários no processo. Enquanto lia sobre a história dos lobos, sua evolução começa mais uma vez, e depois de uma semana de caça aos monstros, ele só tem mais uma evolução restante. Porém, antes que ele possa se recuperar, os mamacos o cercam mais uma vez, e um gorila vermelho/rosa, não sei qual é essa, gigante pede para lutar contra ele. Seishi pergunta se ele poderia recusar, mas o mamaco nega, porque ele é feio. Seishi avalia o mamaco, vendo que é um monstro do nível 700, e agora que está cercado pelo inimigo, o gorila vermelho prepara um soco gigante em direção ao chão, mas Seishi desvia com sua velocidade incrível. O gorila fica surpreso, pois essa é a primeira vez que alguém sobreviveu ao seu primeiro golpe, pois todos que enfrentou até agora eram fracos demais. Então ela imediatamente se apaixona por ele. Puta que pariu. A piroca do gorila. Que isso, não. Faz isso não. Não, nada a ver, nada a ver. Luiz Amel! A batalha continua e Seishi tenta cortá-lo, mas o gorila desaparece em direção a ele e faz ele atravessar a floresta com um soco, tendo força suficiente para quase matá-lo, e Seishi fica pendurado em seu último HP antes de morrer, mas o gorila não o mata. Em vez disso, ela se apresenta como Saria. Galera, o Golira? Lucas Lira? Caralho. Galera, o gorila monstruoso na verdade é fêmea. Seishi pergunta por que ela tem o nome de uma bela dama e tenta golpeá-la, mas Saria salta para o céu, elogiando sua habilidade e investindo em direção a ele. Em um último esforço para acabar com sua estranheza, decide que irá mostrar ao gorila, suas habilidades avassaladoras e usará seus poderes mágicos pela primeira vez. Porém, a água cai em cima dele.
E a gorila começa a lançar uma saraivada de ataques para acabar com o garoto. A enxurrada de socos quase o nocauteia, mas ele se lembra de todos na escola, o intimidando e chamando de porco. Então, em seus últimos momentos de desespero, ele percebe que deve pensar em uma habilidade que acabará com essa luta, pois o último soco está pronto para acabar com ele. Ele então levanta suas axilas e libera seu odor repugnante. O soco dela para na hora e Saria fica toda apaixonada e diz que vai levá-lo para casar com ele. Porém, isso não se parece em nada com o futuro que ele se lembra de ter e se pergunta como as coisas tomaram esse rumo. Saria o leva para casa e lhe serve uma refeição, mas Seishi continua tentando dizer a ela que ele é um humano e que eles não podem se casar porque são espécies completamente diferentes, mas a comida é boa o suficiente para fazê-la esquecer de tudo e percebe que Saria é capaz de costurar roupas como uma boa esposa. Ele tenta dizer a ela que ela seria uma ótima esposa se casasse com um gorila, mas ela diz que ele deveria se casar com ela. Luísa Mel, vem agora, Luísa Mel. Depois de semanas preso com Saria, ele se pergunta como pode escapar dela e percebe que há uma maneira. Suas intrigas são interrompidas por Saria quando ela diz que ele é feio demais para namorar uma garota humana, então ele pode muito bem namorar um gorila, porque ele se parece com um. Tira esse Lucareta! Caralho. O grande plano de fuga finalmente terá início, agora que ela está distraída, mas uma aranha gigante está pronta para matá-lo. Saria percebe que ele está em perigo e dá um soco na aranha, que voa para o céu. Ela pergunta se ele está bem e ele percebe que ela realmente se importa com ele. Esse tempo todo ela estava tão preocupada com ele e ele continua rejeitando, só porque são de espécies diferentes. Tá vendo aí, cara? Seu preconceito de merda, irmão. Para com essa porra, velho. Enquanto isso, um esqueleto está sentado abaixo deles, lembrando como ele perdeu a fé na humanidade e amaldiçoou esse mundo inteiro, desejando que alguém o salvasse dessa escuridão. Seishi continua passando seus dias com Saria, pensando que não é tão ruim como ele pensava, porém ela revela a ele que está procurando as frutas da evolução que era para dar a seu futuro marido. Ele tenta negar saber alguma coisa sobre isso, mas Saria diz a ele que elas permitem que uma pessoa ascenda a um nível superior à raça deles, contanto que não coma 11 delas, pois isso pode levar à morte. Ela diz a ele que irá matar quem as roubou dela, mas Seishi se ajoelha e pede para ela não matá-lo, o que só motiva Saria a se casar com ele. Mas depois ele grita que não quer isso, e ela pergunta se ele a odeia. Ele diz que não odeia ela, então Saria não se importa com o resto e está pronta para se casar com ele agora. Depois que ela vai embora, Seishi aproveita sua oportunidade para escapar e corre para a floresta. Do outro lado do planeta, o rei do mundo cumprimentou todos os estudantes do ensino médio e lhes disse que eles eram os únicos capazes de derrotar o Lorde Demônio daquele mundo, devido suas forças incríveis. Mais uma semana se passou e seu comandante os forçava a continuar treinando para não acabarem morrendo, perdendo, mamando. Enquanto isso, Seishi continua fugindo para sua liberdade, e Saria finalmente o alcançou correndo como Zen Bolt, enquanto gritava para ele não ir por esse lado. Mas Seishi nunca será seu prisioneiro, e usa seu movimento instantâneo para desaparecer em super velocidade. Eles continuam correndo, até que Seishi se aproxima da entrada de uma caverna, com um ar sinistro, mas ele entra mesmo assim, e depois de explorá-lo um pouco, ele vê um esqueleto sentado em um trono. O esqueleto recebe, dizendo que ele deve ser bastante forte para chegar tão longe. Quando Seishi avalia o esqueleto, vê que ele é apenas o Lorde das Trevas de nível 1. Ele pergunta como ele é tão fraco, mas o mesmo pede para ele verificar novamente. Seishi vê que ele está no nível 1500 e está prestes a encontrar seu fim. O Lorde desaparece e em um instante aparece atrás dele para matá-lo com um golpe de sua espada. No entanto, Saria entra na frente, sendo esfaqueada para salvar a vida do garoto. Seishi a segura e ela diz que está feliz por ter conseguido chegar a tempo de salvá-lo. Ele grita o nome dela, dizendo que vai conseguir uma poção de cura, mas ela diz que está feliz por ele finalmente a ter chamado pelo nome, isso porque já encontrou seu fim. Ela diz que só consegue continuar falando por causa da sua habilidade especial, mas não vai durar muito. Ele pergunta por que alguém como ela o amaria, especialmente quando ele constantemente a chamava de coisas horríveis e nem mesmo
mesmo a enxergava como igual, mas para Saria, Seishi foi a única pessoa que interagiu com ela normalmente. Então ela gostou que alguém finalmente a tratou como uma pessoa normal, e tudo o que pede é para que ele continue sorrindo para ela. O Lorde das Trevas fica furioso com seu amor ridículo e Seishi convoca sua espada, dizendo que ele ainda não sabe de nada sobre isso. Ele desaparece atrás dele, invocando seu osso, golpeando junto com a espada. Ele grita que Saria era uma garota gentil, como ele nunca imaginaria. Memórias de seus tempos juntos aparecem em sua cabeça e ele grita que a amava. Ela ouve essas palavras e um brilho dourado começa a envolvê-la. Ele lançou sua habilidade mágica, enviando jatos de água em direção ao Lorde das Trevas, mas todos eles são engolidos por um vazio mágico. O Lorde das Trevas ordena que ele aceite sua morte, mas Seishi diz que ele ainda não respondeu aos sentimentos de Saria e não passou por sua última evolução. Ele então desaparece com um movimento instantâneo e avança em direção ao Lorde. O Lorde das Trevas aceita sua derrota, dizendo que está grato por finalmente ajudá-lo a escapar dessa prisão. Diante de seus olhos, Seishi vê o Lorde Demônio se reunindo com sua amada, e eles desaparecem juntos. Seishi corre em direção a Saria e ela diz a ele que ela realmente queria ser sua esposa, e eles se beijam. Ela agradece enquanto lágrimas caem e ela de repente é envolvida por um forte brilho antes de desaparecer. Mas ele acaba se deparando com uma garota linda deitada. Ela corre em sua direção para abraçá-lo, perguntando se a reconhece. Ela diz a ele que é Saria e Seishi percebe que todo esse tempo esteve com uma deusa muito gata. Eles leram uma história do Lorde das Trevas juntos, mas Seishi diz a ela que pelo menos eles conseguiram reuni-los com seus entes queridos. Depois de trabalharem juntos, ele abriu o baú do tesouro e deu a Saria uma roupa para se cobrir. O sistema continua lhe dando power-ups e Saria pergunta o que ele está ganhando. Ele diz a ela que é um presente dos céus e o sistema finalmente dá a sua última evolução e uma grande quantidade de XP. Então ele comenta que com essa grande quantidade que recebeu, finalmente pôde passar por sua última evolução. Seus olhos e voz mudam, e ele fica mais alto e tenta se exibir, mas Saria simplesmente o manda parar, porque ele ficou lindo demais e esse tipo de coisa, né? Saria promete que estará com ele onde quer que ele vá, mas um animal misterioso vem interrompê-los e os recompensa por derrotar o Lorde das Trevas, dando um conjunto de viagens como de um MMORPG e novas roupas. Eles são teletransportados e saem para o mundo de fora, e juntos eles partem para começar sua nova aventura. Mas antes de chegarem à cidade, eles se encontram com um slime aleatório, cujo Seishi acaba eliminando com um único golpe. Finalmente aquele capacete sai da sua cabeça e acaba se transformando em um manto preto. Uma carta também sai junto, e a ovelha o parabenizou por finalmente subir de nível e disse que esse capacete irá evoluir com ele para cobrir o quão monstruosamente forte ele é, se comparado às outras pessoas. Mas antes de partir, ele deixa uma surpresa final e a carta explode. Eles finalmente chegam à cidade e Seishi pergunta ao homem sobre o local da guilda de aventureiros, porém o guarda avisa a eles que deveriam evitar ir para aquele lugar, pois será a última coisa que eles querem fazer, afirmando que aquele é um local completamente terrível. Eles então são recebidos na capital e ele decide ignorar completamente seu conselho e ir para a guilda. Talvez, gente. Saia daqui, vai embora. Graças a Deus tô cego. Seishi pensa que aquele é só um idiota e abre a porta novamente. Porém ele vê que a guilda está cheia de malucos enlouquecidos e Saria pede para ver o que tem lá dentro. Quando Seishi está prestes a fugir com ela, o mestre da guilda aparece, mostrando seus músculos, dizendo que eles são bem-vindos para se registrar na guilda e lentamente o empurra para dentro do local com sua flexão. Sou muito másculo. Saco o pau do pai. O mestre da guilda informa a senhorita Enredo que eles têm um novo membro. Ela se apresenta como Eris McLean, a recepcionista. Saria o incentiva a se registrar na guilda, considerando que todos os outros estão se divertindo ali. Então, ele se junta à guilda. Um grupo de 3 bandidos surgem e começam a implicar com Seishi. Eles o seguram dizendo que querem que ele vá com eles um pouco. Eles o escoltam e o levam até um homem musculoso e o forçam a tirar sua capa, deixando todos deslumbrados com
sua beleza e perguntam se ele gostaria de desenvolver um enredo e tudo ficaria bem quando ele se acostumar. Então ele é? Ouvindo isso, ele foge, e isso só fortalece a determinação deles de querer suas pernas fortes e musculosas. Lá ele, 1000 vezes! O mestre fica impressionado por ele ainda ter conseguido voltar depois de tudo isso, porque a maioria dos que são levados não sobrevivem. Ele então os informa sobre sua primeira missão para juntar dinheiro e os apresenta a sua superior, que irá os acompanhar. Seu nome é Artória. Artória grita com ele, dizendo que não irá se aventurar com eles, mas o mestre diz a ela que ele foi capaz de sobreviver àqueles estranhos bandidos, então ele pode definitivamente sobreviver à sua calamidade. Sendo assim, ela concorda em ajudá-los e se apresenta novamente como Artória, a calamidade. Eles caminham para iniciar sua primeira missão e vão para um orfanato. Seishi anda por aí com Artória e pergunta por que ela está andando tão à frente. Um garoto passa correndo e acaba tropeçando. Enquanto Artória tenta tratá-lo, os troncos atrás dela caem sobre eles e Seishi corre para ver se está tudo bem. E percebe que Artória já sabia que algo ruim iria acontecer e fica decepcionada consigo mesma. Então eles foram até um castelo para o lugar da missão, mas enquanto Seishi caminha em direção às ruínas, os escombros caem em cima dele e Artória se ajoelha em desespero. Ela pensa que é tudo culpa dela, porque ela sempre teve o nome de Calamidade ligado a ela e até se culpou pela morte de seus pais e passou todo o tempo da sua vida em uma eterna solidão, sem depender de ninguém por causa dessa terrível maldição. Ao encontrar Seishi, Artória grita com ele por fazer coisas sem pensar, pois sem as instruções necessárias, isso poderia acabar com todos eles. Ela foge depois de dar esse sermão, e ele acredita que ela, na verdade, é uma pessoa muito gentil. Enquanto isso, no palácio, os alunos ainda estavam treinando, mas mesmo depois de meses, nenhum deles estava forte o suficiente. Mais tarde, a recepcionista pergunta se eles têm um lugar para ficar, mas como são viajantes nômades, é claro que eles ainda não têm um lugar. Artória convida eles para ficar com ela e eles aceitam sua gentileza de bom grado. Suas aventuras juntas continuam e Artória pede a ele para coletar mais ervas antes de ir para casa, mas depois de procurar por horas, ele ouve um grupo de 3 goblins falando sobre capturar humanos e Seishi decide interrompê-los, mas eles dizem a ele que vão matá-lo por ouvir seu plano de ultrapassar o reino humano. Eles invocam seu troll gigante e o mesmo usa todo o seu poder para derrubar Seishi. No entanto, ele tinha uma habilidade oculta durante todo esse tempo, o que o faz receber o golpe do oponente e transferir sua força para ele. Ele tenta perguntar sobre as ervas para eles, mas os mesmos metem o pé dali. A superior deles pergunta por que desobedeceram às ordens e entraram no reino humano. Eles dizem a ela que queriam ajudá-la, mas eles criaram um feitiço de teletransporte por todo o reino até a entrada do dragão negro. Sua mestra está satisfeita com o quão mal eles eram, mas serão punidos com 500 chicotadas por desobedecê-la. No dia seguinte, na guilda, finalmente chega o dia do teste e Artória será a examinadora. O dia começa como de costume, e Seishi e sua amada tentam derrotar um slime para cumprir sua missão. No entanto, o slime se teletransporta antes que eles possam acertá-lo, e Artória percebe que havia feitiço de teletransporte oculto por toda a Terra. Ela diz a eles para voltarem para a guilda, mas acidentalmente ativa o feitiço de teletransporte. Seishi e Sari a seguram e entram no lugar com ela. Eles se questionam para onde foram teletransportados, e Artória diz a eles para ficarem perto dela. Ela entrega uma pedra que lhe permitirá encontrá-la caso se separem, mas antes que percebam, Artória pisa em uma pedra que faz com que uma parede se levante do chão e separe eles. Seishi entra em pânico e tenta socar a parede com toda a sua força, mas apenas machuca sua mão. Em vez disso, Artória luta desesperadamente sozinha, sangrando enquanto enfrenta uma múmia, mas cria coragem para derrubá-la. Seishi começa a procurar uma maneira de encontrar Artória e descobre um baú secreto, mas decide simplesmente ignorá-lo. O baú começa a falar, pedindo para que eles o abram, e cria mãozinhas e perninhas e salta em direção a eles, mas Seishi o destrói com um único golpe, e eles olham para dentro do baú, em busca de um saque, e Seishi encontra o Anel do Infortúnio, que tem a capacidade de multiplicar a sorte do usuário por 2 negativos. Enquanto isso, a pedra que a Artória lhe deu começa a emitir um brilho vermelho.
Enquanto isso, Artória entra na toca do chefe e o dragão lhe dá as boas-vindas à morte. Enquanto ela se prepara para combatê-lo, eles percebem que a pedra que ela lhes deu apenas acendeu e ficou vermelha porque ela está em perigo. Então ele decide usar a pedra para guiá-los até Artória. Seishi dá um soco na parede novamente e Saria pergunta a ele o que fazer, mas ele apenas continua socando a parede. Artória continua sendo destruída pelo dragão, mas ela continua e tem uma forte determinação e não desistirá até voltar para seus amigos. Uma aura vermelha começou a fluir em seu corpo e ela grita que irá mostrar a ele porque ela é conhecida como Calamidade. Sua energia irradia em direção ao dragão, mas ele a ataca com toda a sua energia e ela continua tentando resistir. Mas o dragão atira 3 lanças que a fazem voar de volta para a parede, mas ela continua usando sua habilidade para cortar a criatura. Ela é perfurada no peito e depois de jogá-la de lado, a criatura diz que ela o impressionou e os últimos segundos de Artória são gastos pensando em Seishi e Saria e como eles foram os únicos que lhe trouxeram um sorriso desde que ela foi amaldiçoada com esse infortúnio. O dragão usa seu bafo de fogo e ela pede desculpas por eles terem morrido por sua causa. Seishi então aparece e diz que está ali para salvá-la. O dragão prepara outro golpe, mas Seishi se teletransporta para longe com seu movimento instantâneo. Ele tenta se aproximar do dragão, mas a energia do mesmo o ataca. Depois de avaliar o dragão, Seishi percebe que o nível do dragão é superior a 5.000 e percebe que está prestes a ser assado. O dragão o chicoteia com seu rabo e Seishi se teletransporta para longe. No entanto, a criatura usa sua telecinese para forçá-la a ficar no lugar e o joga em direção à parede. Seishi vomita sangue e cai, se perguntando por que nenhuma das suas habilidades está sendo ativada. O dragão anuncia que ele terminará a luta liberando seu último feitiço, chamado Inferno. Saria grita para ele usar o feitiço de água que ele havia usado na luta contra ela. Então o garoto invoca sua adaga lendária e traz uma cachoeira gigante que cai sobre o dragão. O mesmo fica irritado e libera um sopro de fogo em direção ao garoto, mas Seishi foge, mas o dragão o força a ficar parado no lugar mais uma vez. Ele se força a se mover e o locutor divino dá a ele a habilidade de resistência à intimidação e permite que ele se mova livremente, liberando sua habilidade final com a espada e avança para cortar o dragão. De repente, um botão para subir de nível aparece e Saria corre para abraçá-lo. Artória foi salva por ervas curativas, mas ele ainda não encontrou uma maneira de escapar. Seishi corre para abrir o baú do tesouro para encontrar uma maneira de voltar para casa, mas vê que os status dominados pela gema do dragão e decide comê-la para aumentar sua força mágica. Ele abre o baú do tesouro, encontrando outro casaco preto e o veste como se fosse o Kirito. O coelho das recompensas aparece novamente e os teletransporta para fora da masmorra. Artória acorda e grita com Seishi por estar carregando, mas depois pede desculpas por tê-los pego por seu infortúnio. Ela mostra a ele seus pontos de sorte e ele vê que são 2 milhões negativos. Mas não termina aí. O infortúnio de Artória está com ela desde que ela era muito jovem e sempre afetou as pessoas ao redor. Ela pede desculpa por ter trazido todo esse infortúnio a eles, mas Seishi diz que ela nunca trouxe infortúnio algum e Saria concorda. Alguns dias se passam e Seishi tenta procurar Artória, que desapareceu desde então. Ele a encontra sentada nos escombros que ele criou durante o teste e diz a ela que todos a amam e sentem sua falta, e questiona como poderia fazê-la se sentir melhor. Então ele a abraça e diz que ficará ao lado dela o tempo que for necessário, até que ela possa realmente sorrir de coração, fazendo com que Artória chore. Mais tarde, ela agradece por quão gentil ele foi, e Seishi pergunta se havia alguma maneira de tirá-la de seu infortúnio. Ele se lembra dela dizendo que sua sorte sempre foi negativa, e ele percebe que encontrou a resposta. Seishi então pede a mão de Artória e coloca um anel em seu dedo.
e diz que esse anel é o anel da felicidade e vai negar sua maldição e dobra sua sorte, fazendo com que ele passe de 2 milhões negativos para 4 milhões positivos. E Artória não será mais azarada, e ele garante que sempre a apoiará totalmente. E ela o empurra para longe e começa a fugir. Ele procura por ela, e depois de alguns dias procurando, ela finalmente encontra Seishi, que procura coragem para tentar esclarecer o mal-entendido. Artória entende que ele deu esse anel a ela por causa do seu azar, mas diz que não se importa com tudo isso, porque se apaixonou por ele. Ela sabe que ele tem Saria, mas pergunta se ela ainda pode estar do seu lado. Seishi percebe que não pode escolher entre as duas, então ele a empurra para trás. Saria! Come meu c... Ah! Saria diz a ele para aceitá-la, embora ela fique triste por não poder tê-la só para ele, mas sabe que nunca foi capaz de monopolizá-lo. É o tal do poliamor, velho. Seishi agradece Saria por ser a melhor garota. Algumas semanas depois, a refeição de Seishi e Saria foi interrompida pelo mestre da guilda, que continua flexionando seu enorme pacotes na cara deles. Após sua rotina, eles esclarecem sobre como os cavalos podem carregar cargas pesadas e viajar por longas distâncias. Seishi prestou atenção atentamente e ficou assustado pelo fato do líder e seu cavalo usar as roupas íntimas combinando. Eu não sei pra onde é que isso vai. Uma vez que terminou com toda a flexão, o líder puxou um mapa de sua sunga e deu a Seishi para direcioná-lo até o estábulo, onde ele poderia obter um cavalo robusto. No estábulo, o proprietário perguntou se ele queria um cavalo para entrar na competição real, uma corrida intensa e mortal, onde os jogadores competem em cavalos pela chance de ganhar prêmios extravagantes. Ele passou a mostrar os cavalos para Seishi, exibindo seu estábulo. Esse bicho feio era a escolha preferida da maioria dos aventureiros, embora parecesse um idiota do c... Ele disse que era o que tinha o maior potencial, mas com um único tapa foi o suficiente para o cavalo ir de Sekai. O último cavalo em exibição era um jumento, cujo comportamento violento ao longo do tempo tornou-se pouco atraente para potenciais compradores. A burra acredita que apenas aqueles que considera dignos poderiam tocá-la, ou até mesmo montá-la. Então, quando o proprietário indigno se aproximou dela e continuou a bater em suas costas, ela rapidamente perdeu a paciência e começou a pulverizá-lo com seus cascos. Seishi a observou enquanto ela continuava torturando o homem, e ele desejou um meio de se comunicar com ela. Naquele momento, o sistema de avaliação anunciou que ele havia desbloqueado a habilidade de compreender todos os idiomas. Com essa habilidade, Seishi tentou se aproximar e falar com ela, mas ela disparou um ataque mortal em sua direção e quase o acertou de raspão. Ela tentou uma segunda vez, mas ele agarrou suas patas e a jogou para cima, até que ela foi forçada a se render. Ela é uma burra, jumenta, égua, Lulune, né? Seu nome é Lulune, e prometeu a Seishi que irá obedecê-lo como seu mestre. O dono do estábulo tentou impedi-lo de sair depois de entrar em coma, mas Lulune chutou o homem através da parede para que ele os deixasse ir embora. Lulune estava muito animada, já que essa era sua primeira vez experimentando o mundo exterior. Ela gostava do mundo exterior, mas ama Seishi ainda mais por lhe fornecer comidas incríveis. Alguma coisa assim. Eles encontram uma garota angustiada chamada Mei e um colega pintor, Clay Berger, que não parava de a persuadir a entrar no concurso de pintura que estava programado para acontecer um mês após a competição na Copa Real, e contaria com as pinturas de vários artistas de todo o reino. No entanto, ela sentiu que suas pinturas não eram boas o suficiente para entrar em um concurso tão grande. Mas Seishi a encoraja a participar, porque ele também está tentando superar seus medos e entrar na competição da Copa Real. Ele disse que se de alguma forma conseguisse chegar nos 3 primeiros lugares, ele espera que isso a motive a superar sua ansiedade. Os olhos de Mei se iluminaram com essas palavras gentis e ela ficou determinada a perseguir seus sonhos.
O dia da Copa Real finalmente chegou, e Seishi se preparou com Lulune, enquanto suas esposas aplaudiam da multidão. No entanto, Lulune só se importava com o prêmio do 5º lugar, um peixe grande cozido. E como os outros prêmios eram uma porcaria, tipo, muito ruim mesmo, porra, um pack de foto, vai se merda, Lulune e Seishi só se importavam com o prêmio do 5º lugar, que era o peixe Tamboryu. Todos os outros pilotos estavam preocupados com o prêmio do 1º lugar, que é o ingresso para passar o dia inteiro com as lindas Cavaleiras Valquírias. Uma dessas guerreiras Valquírias, Lorna, era uma das responsáveis pela competição e sinalizou o início da corrida com um tiro de canhão. Mas, como esperado, os malditos cavalos buchas morreram com o choque do barulho do canhão, e Lulune, que anteriormente parecia apaixonada e focada, mal conseguia se esforçar na pista. Ela estava tão ansiosa pela refeição do 5º prêmio que a emoção disso a fez pular o café da manhã, então ela estava cansada demais para competir. Seishi estava determinada a aumentar a confiança de Mei com a corrida, então ele pegou a fruta da evolução e entregou a Lulune. Instantaneamente ela recuperou suas forças e começou a correr em direção aos outros participantes em uma velocidade anormal. Um dos concorrentes convocou uma matilha de lobos grandes infernais de rank A para impedir que os outros o alcançassem. No entanto, Lulune não estava disposta a deixar nada impedi-la de devorar seu delicioso peixe. Então, ela saltou no céu e caiu no chão com tanta força que fez os lobos voarem para a morte. Que isso, lapada seca. E quando chegou a vez do lobo gigante, ela atacou diretamente com todas as suas forças, e tendo testemunhado o que acabou de acontecer, os outros ficaram petrificados com tamanho poder e perderam a corrida. Como resultado, ela assumiu a liderança e eles se tornaram os vencedores da competição. E perderam o peixe, né, que era o mais importante. Apesar de terem chegado em 1º lugar e ganhado a Copa, Lulune ficou muito triste porque havia perdido a chance de comer aquele peixe delicioso. Porém, Seishi a agradeceu por ter vindo com ela na competição e garantiu que compraria alguns peixes para ela de qualquer maneira. Ela fica tocada com tal compaixão e caiu em seus braços chorando, mas algo mudou e uma luz brilhante começou a envolvê-la, transformando-a em uma linda mulher despida? Seishi fica sem palavras depois de testemunhar a transformação de Lulune, e ele tenta evitar olhar pra Artória e Saria entram na sala e ficam chocadas ao ver seu marido sozinho com uma bela mulher despida de qualquer vestimenta. Artória sentou-lhe a porrada e Saria ajudou a aliviar o clima, revelando a Artória que ela também já foi uma gorila até comer a fruta da evolução e se transformou em uma linda mulher. Com esta explicação, Artória dá uma olhada em Lulune mais de perto e ficou um pouco convencida, e não é você ficar convencida com essas porra, velho, e ficou um pouco convencida sobre a verdadeira natureza dela e tomou a liberdade de acompanhar Lulune até o shopping. É pra dar uma repaginada do visual, dá pra comprar umas roupas pra ela, né? Todos finalmente superaram aquela estranheza de antes. De repente, as Valquírias guerreiras os abordaram no shopping e, sem muita explicação, prenderam Seishi e o levaram embora. Enquanto isso, no mundo demoníaco, a filha do Lorde Demônio convocou uma reunião importante com todos os comandantes do exército do Lorde. Ela os convidou para discutir as possibilidades de se aliar com o reino de Wimper. Eles ficaram surpresos com sua proposta, dando o fato de que humanos era a principal razão pela qual os demônios viviam vidas miseráveis, e por lealdade ao Lorde Demônio, todos eles se aliam em seus planos. De volta ao mundo humano, Seishi estava sendo escoltada ao castelo para passar o dia inteiro com as Cavaleiras Valquírias. Kanazuki e os outros heróis foram transportados para a Academia Barbado, onde serviriam como fantoches de guerra contra os demônios. Seishi se encontrou com a líder das Valquírias, Louise Baltz, uma das maiores espadachins, e ela perguntou se ele poderia duelar com ela. Seishi estava interessada em deixar o castelo o mais rápido possível, mas não poderia recusar nesse momento. Louise puxa sua espada e o ataca com uma velocidade feroz, mas ele consegue evitar seu ataque por pouco. Ela sorriu para ele atordoada, porque ele conseguiu se esquivar do seu primeiro movimento. Ela vai com mais força no segundo assalto e o ataca com uma rajada de ataques, enquanto seus companheiros assistem com espanto, já que Seishi se esquiva de cada um dos golpes. Enquanto saltava e preparava o ataque final, o sistema anunciou que Seishi havia desbloqueado 3 habilidades, sendo elas Adaptação, Visão Mundial e Defesa Reflexiva.
Com essas novas habilidades, Seishi foi capaz de contra-atacar Louise e apontou sua espada para ela, saindo vitorioso. E todos ficaram em choque ao ver que alguém conseguiu derrotar a sua preciosa capitã. Louise então se aproxima e se ajoelha diante de Seishi e passa a chamá-lo de mestre. Eu tô fanho, papai. Mais tarde, ela se desculpou por seu comportamento e contou a ele a história de sua vida. Desde nova, ela foi capaz de empunhar uma espada, e quanto mais suas habilidades progrediam, mais as pessoas evitavam de se aproximar dela. Quando Seishi a derrotou na batalha, ela finalmente encontrou alguém que não tem medo de se tornar seu mestre. Isso é tudo fique da cabeça dela, né? Seishi então diz para ela manter a calma e chamá-lo de professor, e acabou recebendo a habilidade de instrutor. No entanto, antes que pudesse terem oportunidades de praticarem, eles ouviram alguns gritos dentro do castelo, e os servos informaram que um intruso havia entrado no mesmo e atacado o rei, e as outras valquírias vão até a cena do crime, mas impediram Seishi de aparecer, porque ele era um estranho. No entanto, com sua habilidade de visão mundial, ele foi capaz de identificar a localização do assassino e planejou ignorar as ordens e os ajudar a capturar o culpado. Seishi avaliou o assassino para ter uma ideia de quem ele estava enfrentando e ficou em choque quando descobriu que era apenas uma menina de 8 anos chamada Olga Calmária. Ela atravessou o telhado e, ao percebê-lo, ela jogou suas adagas em direção a ele, mas ele pegou sem nenhum esforço, e sua habilidade reflexiva foi ativada e o forçou a jogar as adagas em direção à menina e a prender contra a parede. Ele soltou um suspiro de alívio, temendo que as lâminas pudessem tê-la machucado, mas ela rapidamente se soltou da parede e correu em direção a ele com uma série de ataques. Ele se esquivou de cada um dos golpes e a deixou inconsciente com um único tapa no pescoço. Ele a apresentou a Louise e as outras guerreiras, que também ficaram chocadas ao ver que a assassina era tão pequena. No entanto, Louise revelou que Olga já havia usado uma arma mística no rei chamada Faca Amaldiçoada, o enviando para um sono eterno. Sentindo-se mal por elas chorarem por seu rei, Seishi estava determinada a ajudá-las. Quando chegou no dormitório, Seishi ficou chocada ao ver o rei, já que ele era o sujeito legal da cafeteria que lhe deu conselhos de relacionamento sobre como fazer com Artória na semana passada, e perguntou se ele havia honrado o rei adequadamente. Mas o irmão mais velho de Louise, Flório Beltz, implorou para que ele curasse a majestade. Porém, nesse mundo não havia um feitiço que pudesse curar maldições, então ele teve que criar uma nova habilidade. Com a criação mágica, ele visualizou cuidadosamente os feitiços que poderiam neutralizar os efeitos de maldições. Instantaneamente, ele criou um novo feitiço chamado Magia Invertida, que substituiu a maldição por um encanto de saúde eterna. Vendo que Seishi era o único que tinha o curado, o rei prometeu dar a ele tudo que o seu coração desejasse. No entanto, o garoto humildemente recusou sua oferta, mas depois que o rei continuou insistindo, ele perguntou se poderia melhorar sua magia e esgrima com o irmão de Louise e as outras valquírias. É a sede de conhecimento, não é um verdadeiro mago. De volta ao Império, Kaiser Zakia perguntou por que o rei decidiu enviar seus heróis para a Academia Barbado. Porém, a ideia não foi dele, mas sim o gênio do mal chamado Hélio. Ele escravizou os heróis usando uma pulseira encantada, temendo que isso enfraquecesse o reino. Mas antes que ele pudesse reagir, uma flecha veio voando em direção ao rei. Imediatamente, Zakia cortou a flecha e o rei ordenou que ele encontrasse a pessoa que estava tentando assassiná-lo. No palácio, Artória e Saria fizeram uma visita surpresa a Seishi. Quando Artória descobriu que Seishi, ele conseguiu outra mulher, pro seu grupinho, ela estava pronta para esmagá-lo na porrada. Porém, ele tentou explicar que Louise é a líder das Valquírias e nada mais do que uma aprendiz dele. Todos se apresentaram e Flório ficou chocado que Seishi foi capaz de ter uma fucking esposa, uma namorada e um maldito servo. Que isso, não fale assim da égua, da Lulune. Porra, melhor que tá tendo. Enquanto isso, Lorna está determinada a usar todas as suas táticas dementes para fazer Olga falar, mas suas tentativas de torturas psicológicas não deram em nada, então ela aumentou ainda mais o nível da tortura, colocando um delicioso prato de comida na sua frente. A garota podia sentir o cheiro, mas não podia fazer nada para comê-la, pois suas mãos e bocas estavam amarradas. Quando Seishi ouviu isso, não aguentou ver Lorna torturar a pobre garota, então arrombou a porta e encerrou o interrogatório. Louise repreende Lorna por ser muito dura, e ela caminha até a garota, removendo delicadamente a venda, e ela vê a comida colocada na mesa. Seishi diz que ela pode comer, mas ela fica chocada por eles lhe oferecerem uma refeição, depois de tudo que fez com a vida do rei.
Eles percebem que ela tem a coleira da escravidão. De acordo com ela, aqueles que a usam são forçados a obedecer aos comandos de quem a tenha colocado. Seishi pergunta por que ela não podia simplesmente arrancar a coleira de seu pescoço, mas Olga responde sua pergunta, mostrando o que acontece sempre que ela tenta fazer isso. Ela imediatamente é atingida por um relâmpago. Então, Seishi decidiu usar sua habilidade de criação mágica para criar um feitiço que libertaria Olga da escravidão. Ele não conseguia pensar em uma maneira de imaginar a liberdade, mas o homem apareceu em sua cabeça, o presidente Abraham Lincoln, que era o maior símbolo de liberdade. Então, depois de imaginá-lo, ele foi capaz de criar um feitiço novo que quebrou instantaneamente a coleira do pescoço da garota. Ela começou a chorar por finalmente recuperar sua liberdade depois de tanto tempo, e Saria correu para confortá-la. Depois que ela terminou de chorar, Olga contou sua história para todos. Quando ela era mais jovem, sua espécie foi perseguida pelo Império apenas por ser do povo fera. Ela foi separada de sua mãe ainda jovem e foi forçada a se tornar uma assassina mortal para o Império. Ela se sentiu culpada depois de contar sua história, mas Seishi garantiu que ela era uma boa pessoa e disse que não era culpa dela ter sido manipulada pelo Império e que ele a trataria como sua irmã mais nova de agora em diante. Mais tarde, Seishi estava aprendendo a controlar seu monstruoso poder, querendo obter a habilidade de controle. Ele acabou com uma infinita habilidade de saúde, antes que pudesse se recuperar. Ares e o mestre da guilda apareceram e apresentaram a ele o mago sagrado Barnabás, o maior mago conhecido por ter dominado todas as formas de magia e também fundador da Academia Barbado, a qual Kanazuki frequenta. Eles estavam lá sob ordens do Império Kaiser e então se matricularam na academia. Eles então foram interrompidos por um guarda que relatou o avistamento de uma horda de monstros em uma vila vizinha. Como as criaturas estavam se aproximando da parede, os aventureiros estavam se preparando para a batalha, e Olga se aproximou de Seishi, prometendo fazer seu melhor para salvar o país e as pessoas que ela ama. Porém, Seishi pediu para que ela não se esforçasse demais. O líder da guilda pulou da parede enquanto tomava a iniciativa de liderar os outros aventureiros contra os monstros, e todos o seguiram, soltando um grito de guerra, mas o mago sagrado pediu a Seishi para apenas observar. O líder da guilda e a mulher chicote, junto com todos os aventureiros, empurraram a horda de monstro com seus movimentos especiais. O dono do café apareceu diante o rei das feras e o cortou, deixando Seishi sem palavras. O rei revela que ele, na verdade, é um assassino lendário. Saria transformou seus braços no modo gorila e lançou um Gorilla Punch. Artori usou um dos seus feitiços de gelo de grau máximo, prisão de gelo. Lulune lançou uma saraivada de chutes e Olga assassinou habilmente qualquer monstro em seu caminho. O mago sagrado não estava querendo ser ofuscado por um par de filhotes, então ele lançou o feitiço Ataque ao Caos. No entanto, isso não foi o suficiente. Então ele passou a usar seu feitiço mágico de vento, limpando todos os inimigos do campo de batalha com seus poderes. Vendo esse trabalho em equipe, Seishi estava confiante de que venceriam a batalha, mas notou uma horda de monstros escondida nas profundezas da floresta. Uma horda que tinha o tamanho da primeira leva, e cada um deles tinha um nível de monstro de rank S. Esta é a batalha final, que iria determinar o destino do reino. Então Seishi tentou pensar em uma maneira de criar um feitiço definitivo que derrotaria todos os monstros. Então ele imaginou o feitiço que aniquilaria todos eles do céu, como se fosse o julgamento divino. Então a habilidade de criação mágica ativou a habilidade de julgamento. Seishi avalia sua habilidade e percebe que ela aniquila qualquer um que ele reconheça como inimigo. E com a batalha finalmente vencida, todos gritam de felicidade, e a luz dos monstros derrotados foram para Seishi, permitindo que ele subisse de nível centenas de vezes, e ele percebe que o sistema de voz agora fala de maneira educada, e diz que Seishi desbloqueou inúmeras habilidades novas. O rei elogia seus esforços e se despede deles. As garotas então correm para finalmente vê-lo após a batalha, e Olga lembrou de acariciar sua cabeça, e o mago sagrado perguntou se ele pode acariciar sua cabeça também. Então ele é? É.
Ele pede desculpas por isso e pergunta se Seishi viria para sua academia e se tornaria professor. Seishi pergunta o porquê dessa oferta repentina, então o comandante diz que esse feitiço de longo alcance que ele lançou nos monstros foi a habilidade mais poderosa que já testemunhou. Seishi rejeita sua oferta porque ele não queria se separar de suas amigas, então o Mago Sagrado diz que seus amigos poderiam ir junto. Artória iria como professora, assim como ele. Saria iria como uma estudante, Lulune como uma instrutora de educação física, e a garotinha como uma empregada pessoal do Seishi. Seishi não era contra essa ideia e todas as garotas concordam em segui-lo, onde quer que seu futuro leve. Então ele decide finalmente frequentar a escola mais uma vez.